Uma decisão judicial impôs que 70% da frota de ônibus rode em Teresina nos horários de pico. Sobre esse assunto, nós ouvimos o Sindicato dos Rodoviários do nosso estado, Sintetro, e você acompanha a partir de agora a resposta do Sintetro. Em relação a essa decisão que houve da Justiça ontem, essa decisão ela não tem nada a ver com o movimento grevista. É uma decisão relacionada a um processo que o vereador da capital moveu contra a Prefeitura e o CETUT, suas empresas filiadas, no sentido de aumentar a frota. É um processo de 2020, no sentido de aumentar a frota por ele considerar que a população de Teresina estava correndo o risco de ser contaminada com Covid-19. Então o Sintetro ele nem sequer foi notificado dessa decisão, porque, como eu disse, ele não é réu no processo. Quem é réu aí nesse processo é a Prefeitura e o CETUT, suas empresas filiadas. Então, assim, o movimento grevista continua e estamos aqui de portas abertas para negociar com o CETUT na hora que ele se propuser a negociar com os trabalhadores. A renovação da nossa convenção coletiva, que é a condicional para a gente voltar a trabalhar. E ainda falando sobre esse assunto, estamos recebendo aqui ao vivo em nossos estúdios o coordenador técnico do CETUT, Vinícius Rufino. Oi, Vinícius, boa tarde, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, telespectadores. Quero começar nossa entrevista de hoje perguntando para você, na realidade, ele pedindo um comentário acerca desta decisão judicial, de que impõe, no caso, 70% da frota circulando aqui na capital do estado do Piauí em horários de pico. Como é que o CETUT recebe esta decisão judicial? Em primeiro lugar, o CETUT lamenta toda essa situação que prejudica fundamentalmente o passageiro, né, o passageiro que precisa desse deslocamento e que não está tendo por conta dessas paralisações. Tá? A decisão judicial foi recebida com tranquilidade, a frota encontra-se toda à disposição na garagem, aguardando o comparecimento dos operadores para fazer-se cumprir a determinação. Tá? É uma determinação judicial, independente de movimento grevista, é uma determinação que está em voga. E assim, no que tange às operadoras, a frota está disponível, não há nenhum tipo de impedimento por parte das empresas para que esses veículos saiam. Estão aguardando os trabalhadores comparecerem para poder fazer com que essa frota seja cumprida. Vinícius, nós estamos acompanhando sempre esses movimentos de paralisação de cobradores e motoristas de ônibus aqui na capital do estado do Piauí. Sempre demos espaço para que o CETUT pudesse se manifestar acerca destes assuntos, mas agora, aproveitando a sua participação em nossa edição de hoje, eu gostaria de te perguntar. O Sintetro sempre tem dito que o CETUT não quer negociar com as categorias. Qual é a versão do Sintetro acerca desta paralisação que já está no seu terceiro dia, desta sexta vez de paralisação que está sendo realizada em Teresina? O CETUT tentou acordo antes, inclusive, das paralisações, mas não se chegou a um meio termo, tá? Não se chegou a um acordo. A realidade é que, nesse momento, o sistema ele passa por uma situação crítica, né? Conforme já vem sendo massificado, conforme já vem sendo dito várias e várias vezes, né, por todo esse período da pandemia, o sistema já vem sofrendo uma queda de demanda, uma queda na sua demanda, na sua quantidade de passageiros transportados, de anos para cá. Tá? Essa situação se agravou agora com essa pandemia. Tá? A gente chegou a ter perda na quantidade de passageiros transportados na grandeza de 95% do que se transportava anteriormente. Né? Até que chegamos num patamar agora, depois da reabertura do comércio, depois desse processo de retorno às atividades normais, vamos dizer assim, é uma situação em que, só a título de exemplo, né, a título de referência, melhor dizendo, antes da pandemia, numa situação no mês de fevereiro, que já era uma situação que já se verificava uma queda de demanda em relação ao ano anterior, a gente transportava cerca de 220 mil passageiros por dia com uma frota de aproximadamente 400 ônibus. Tá? Hoje, nesse mês de fevereiro de 2021, um ano depois, a gente está com uma frota de 220 ônibus operando, né, estava antes da paralisação, que representa aí cerca de 56% a 60% da frota normal, e transportando 56 mil passageiros em média por dia, que daria aí aproximadamente 25% do que se transportava antes. Então, assim, indo para a lógica operacional e para a matemática básica, a gente está com um custo de 60% do que era um custo anterior, para uma arrecadação, para uma receita que representa 25% do que arrecadava-se anteriormente à pandemia. Então, é uma conta que não fecha. Então, assim, nesse momento, não tem como se discutir manutenção de termos, não tem como se discutir reajuste salarial, realinhamento salarial
com base em quaisquer que sejam os fatores de defasagem. O sistema está passando por uma crise que, lamentavelmente, nesse momento não tem como se pensar em reajuste salarial, né? Exatamente por conta desse desequilíbrio que o sistema está passando. Qual seria, então, uma saída viável, visto que os trabalhadores sempre que estão se manifestando na imprensa dizem que são realmente condicionantes para o retorno ao trabalho, essa questão da negociação salarial, pagamento de benefícios como o ticket de alimentação e também o plano de saúde. Como chegar a um consenso e, é claro, voltar a prestar o serviço que a população precisa, Vinícius? Eu acho que precisa haver um bom senso. Eu acho que a preocupação nesse momento deve ser, e a preocupação das empresas nesse momento, é de tentar garantir a manutenção dos postos de trabalho, garantir a manutenção do emprego. É melhor, eventualmente, você perder alguma coisa agora para ganhar lá na frente com um sistema equilibrado, mas garantir o seu posto de trabalho do que um sistema sucumbir. Tá? Do que um sistema, ele de fato entrar em colapso. É necessário que haja esse bom senso para que se chegue no entendimento e no meio termo que seja suficiente para todos, né? Que possa garantir as vagas de emprego, os postos de trabalho, mas que possa ser compatível com a situação financeira das operadoras. A Prefeitura Municipal de Teresina garante que não vai interferir em relações trabalhistas entre os empresários e os trabalhadores, mas eu queria perguntar para você, Vinícius, você acredita que realmente a postura da Prefeitura Municipal de Teresina poderia melhorar ou está contente com o que o problema realmente necessita? A postura poderia ajudar. Em que sentido? Existe um contrato de concessão, tá, que foi assinado lá em 2015 através de uma licitação pública. Tá? Vieram empresas de várias partes do Brasil participar. As operadoras de hoje operam consorciadas e através desse contrato de concessão que foi feito lá atrás, existem cláusulas no contrato que definem a questão do subsídio à remuneração sobre tarifa, né, que visam exatamente o equilíbrio econômico-financeiro do sistema. Então, existem cláusulas que predefinem isso, e isso deve ser reavaliado, isso deve ser revisto. Tá? O subsídio, inclusive, que não está sendo repassado, ele tem comprometido, inclusive, a capacidade de pagamento do que já devia ter sido pago, de salário dos operadores. Né? Então, assim, é necessário que o poder público, como órgão gestor do sistema, é importante que se deixe claro aqui, que quem define os termos do sistema é o poder público, quem gerencia o sistema no sentido da operação é o poder público, no sentido do cálculo de custos, inclusive, é o poder público. Ele deve agir de forma a auxiliar no sentido dessa manutenção de equilíbrio econômico-financeiro, através do subsídio. Né? Claro. Inclusive, se a gente faz os cálculos atuais, a gente vê que já há uma defasagem muito grande entre a tarifa que está sendo cobrada e o que seria uma tarifa de manutenção de equilíbrio. Né? O que gera, de fato, a necessidade de que seja mantido e seja cumprido com o contrato, no sentido de manter o repasse dos subsídios. Isso é necessário e fundamental. A Prefeitura Municipal de Teresina tem falado muito sobre a questão da municipalização do transporte público da capital. Quando vocês do CETUT leem notícias sobre este assunto, essa possibilidade que é tratada pelo prefeito e sua equipe, como é que vocês recebem esse tipo de postura? Olha, municipalização de transporte, ela não garante que o sistema vai melhorar, que vai haver uma melhora de serviço para o usuário. Tá? Eu não posso falar aqui muito sobre repercussão dessa questão, porque isso acaba sendo mais uma questão de opinião. Mas, assim, para fazer uma pontuação mais ou menos direta sobre isso, não temos no Brasil praticamente nenhuma cidade com serviço público municipal de transporte, com empresa pública de transporte. Temos uma única cidade, até onde eu tenho conhecimento, que ainda tem um serviço público, que é Porto Alegre, e que opera aproximadamente 5% do sistema, ou seja, ela não é uma empresa pública que detém 100% da operação do sistema. Ela é mais uma empresa, um serviço público, mas que aparentemente serve mais como uma referência que o poder público tem para saber se a informação que a iniciativa privada envia para eles a informação correta. É mais uma amostra de como é que é a situação de fato do sistema. Então, assim, eu não creio que um
uma municipalização, a eventual municipalização do transporte, ela vai trazer algum benefício direto para as pessoas. Tá? Por quê? Porque o sistema vai continuar defasado, o sistema vai continuar em dificuldade e, enfim, não consigo enxergar. Agora, enfim, é uma questão da prefeitura, que a prefeitura tem que analisar muito bem, mas fundamentalmente a prefeitura deve primeiro, acho que antes de mais nada, demonstrar um conhecimento do contrato que já está vigente, né? Do contrato que já está assinado. Existe um contrato que tem termos e cláusulas que prevêem, predefinem desde a questão da remuneração às operadoras, a questão de como deve ser ofertado o serviço, de como deve ser tratada a questão do equilíbrio econômico e, inclusive, trata também das questões de eventuais intervenções. Mas isso deve ser muito bem estudado antes, feito uma análise, para que se possa tomar uma decisão. Eu, particularmente, não creio que seja a melhor saída a municipalização. Existem vários fatores estruturais acerca disso aí, que não só a questão de simplesmente você botar ônibus na rua, tem toda uma estrutura por trás que deve ser analisada. Vinícius, muito obrigado pela sua participação. Nosso desejo é que realmente essa situação seja resolvida o quanto antes, porque a população precisa do serviço, mas é claro, a Dia TV e o Sistema de Comunicação sempre estão de portas abertas para ouvir todos os lados envolvidos nesse problema, nessa questão. Muito obrigado pela sua participação. Boa sorte para vocês na condução deste problema e até o nosso próximo encontro, tá bom? Muito obrigado, agradecemos. Estamos sempre à disposição e na torcida para que consigamos resolver tudo da melhor maneira possível. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.